E aí, galera, curiosa tudo jóia. Já pensaram como seria se um dos seus órgãos resolvesse dar um rolê dentro de você? Tipo, imagina suas partes do corpo se jogando por aí como se estão num ano sabático. Parece roteiro de um filme de ficção científica meio louco, né? Então se segura porque vamos mergulhar num capítulo da história antiga que é totalmente maluco, onde as pessoas acreditavam mesmo nisso, sobre o corpo das mulheres. Bem-vindos ao mundo bizarro do útero viajante, uma teoria da Grécia Antiga que é meio hilária, meio insana e talvez um pouquinho assustadora. Hoje vamos destrinchar como os gregos estavam convictos de que um útero rebelde podia causar um monte de problema, de desmaios a caos total. E vamos ver como isso se compara com o que a gente sabe hoje. Spoiler, a ciência moderna dá uma bela revirada de olhos para essa ideia. Então pega um lanchinho, só não deixa ele sair passeando e bora voltar para a Grécia Antiga. Imagina só você tá de boa em Atenas lá por 400 a.C. O sol tá te torrando, os filósofos estão falando sobre o sentido da vida na praça e você tá desviando de cabras e do engarrafamento ocasional de carruagens. A vida não é moleza sem Netflix, sem ibuprofeno, e se você é mulher e está se sentindo mal, o curandeiro local pode te dizer que seu útero está de birra e resolveu cair na estrada. É isso mesmo que você ouviu. Os gregos antigos, liderados pelo cara foda Hipócrates, sábio pai da medicina, achavam que o útero não era só um órgão de boa na sua pelvis. Não, ele era tipo uma diva com uma vontade louca de viajar. Se ficasse entediado, inquieto ou, pasmem, seco, ele podia simplesmente dar um tchau e sair vagando pelo seu corpo, causando um baita estrago. Vamos montar o cenário. Os gregos eram feras em geometria, teatro e democracia, mas o conhecimento médico deles, digamos que era criativo. Sem raio-x ou livros de biologia, eles trabalhavam na base do chute com um pouco de filosofia e muita imaginação. Para eles, o útero era esse órgão misterioso, quase mágico, ligado à capacidade das mulheres de fazer bebês. Mas também parecia ter uma vibe própria, como se pudesse decidir virar rebelde. Tá ansiosa, deprimida, ou talvez um pouco espevitada demais para os vizinhos. Bom diagnóstico, seu útero tá dando um rolê. Ele podia subir para o seu peito, apertando seus pulmões e te deixando sem ar. Ou podia dar um toque no seu coração, fazendo você desmaiar. Nos casos mais loucos, eles achavam que ele podia até ficar preso na sua garganta, causando o que chamavam de histeria. Segura aí que a gente vai cavar mais fundo nesse termo, depois ele tem toda uma novela por trás. Então por que eles compraram essa ideia doida? Bom, os gregos eram loucos por equilíbrio no corpo. Eles achavam que a saúde era sobre manter os humores tipo sangue, fleuma, bile, essas coisas na linha. Para mulheres, o útero era visto como um órgão quente e úmido que precisava ficar hidratado para funcionar direitinho. E por hidratado, eles não queriam dizer tomar 1 galão de água, eles queriam dizer engravidar ou manter as coisas animadas no quarto. Se a mulher não estava grávida ou ocupando o marido, o útero dela podia secar, ficar de mau humor e começar a vagar para achar umidade. É como se o órgão tivesse dando um chilique. Sem bebê, sem ação. Tô fora! Imagina tentar explicar isso para o seu chefe quando você está pedindo um atestado. E a coisa fica ainda mais esquisita. Os tratamentos para o útero viajante totalmente surtados. Os médicos, ou melhor, filósofos, com um bico de herbalistas, tinham umas soluções bizarras. Uma das táticas favoritas era usar cheiros. Eles balançavam coisas doces, tipo flores ou perfume, perto da sua região pélvica para atrair o útero de volta para o lugar,
ou colocavam cheiros ruins, tipo molho de peixe podre, debaixo do seu nariz, para espantar ele da parte de cima do corpo. Imagina só, você tá deitada numa laje de pedra, alguém tá abanando um buquê de rosas perto dos seus quadris, enquanto outro cara tá segurando um pote de suco de peixe fedido na sua cara. Dia de spa, na Grécia Antiga, alguém quer. E se isso não funcionasse? Eles podiam simplesmente te mandar casar ou ter um filho para manter o útero ocupado. Porque, pelo jeito, nada diz fica no lugar como um bebê aborto. Agora vamos dar uma pausa e pensar no hoje. Se você chegasse num consultório médico e dissesse: "E aí acho que meu útero está dando um rolê", provavelmente ia levar um olhar torto e talvez uma indicação para terapia. Mas naquela época, isso era coisa séria. A teoria do útero viajante não era só uma ideia engraçada, ela moldou como as pessoas entendiam a saúde das mulheres por séculos. E não eram só os gregos sendo estranhos. Essa ideia colou influenciando a medicina até a Idade Média e além. É tipo uma trend ruim do TikTok que simplesmente não morre. Mas ó, o mais louco, os gregos não estavam totalmente errados em tudo. Eles sacaram que o corpo é interconectado. Um problema numa parte pode bagunçar outra. Só que eles levaram isso a outro nível com o útero viajante. E enquanto a gente está rindo da ideia de um órgão saindo de férias, vale a pena se perguntar que mitos malucos sobre saúde a gente acredita hoje que as gerações futuras vão zoar. Talvez nossa obsessão por chás detox ou achar que nossos celulares estão fritando nosso cérebro dá o que pensar. Então, como essa ideia do útero viajante foi de uma teoria engraçada a uma crença médica séria, e o que isso nos diz sobre o quanto a gente avançou e talvez o quanto ainda temos que caminhar, cola comigo porque vamos mergulhar mais fundo na ciência ou na falta dela por trás dessa teoria doida. E acredite, só fica mais estranho daqui para frente. Beleza, amigos, voltamos mergulhando mais fundo no mundo maluco do útero viajante. Da última vez, a gente estava passeando pela Atenas antiga, rindo de como os gregos achavam que um útero podia simplesmente pegar um busão e sair turistando pelo corpo, causando todo tipo de drama. Agora, vamos para o miolo dessa teoria médica bizarra, porque ela fazia sentido para eles, como tentavam consertar isso e o que isso nos diz sobre a diferença entre as vibes antigas e a ciência moderna. De quebra, vamos dar umas risadas comparando as suposições loucas dos nossos ancestrais com nossas próprias manias modernas. Prontos? Bora lá! Então vamos rebobinar para a Grécia Antiga, onde o útero viajante era tipo a estrela do show médico. Os gregos com Hipócrates e sua turma na frente não estavam inventando isso por diversão. Eles estavam tentando desvendar o código do corpo humano sem nenhuma tecnologia, sem microscópios, sem ultrassom, só com os olhos, umas ervas e muito cérebro. Para eles, o útero era esse órgão quente e úmido que estava super ligado à saúde das mulheres e à produção de bebês. Mas se não estava ocupado com gravidez ou, sabe, outras atividades, eles achavam que ele podia secar e ficar inquieto. E quando isso acontecia, ele saía vagando tipo uma criança birrenta, trombando nos seus pulmões coração, ou até na sua garganta, causando sintomas que eles chamavam de histeria. Essa palavra é um alerta vermelho e hoje, mas naquela época era o termo genérico para tudo, de ansiedade a desmaios, ou até se você estava meio espevitada para os vizinhos. Por que eles pensavam assim? Não é como se tivessem flagrado um útero no ato, passeando pelas costelas de alguém.
Isso vinha da ideia deles sobre o equilíbrio do corpo, aqueles famosos humores que a gente falou antes. Eles acreditavam que a saúde era sobre manter sangue fleuma bile e outras coisas em harmonia. Para mulheres, o útero era tipo a diva desse sistema. Se ficasse muito seco, digamos, porque a mulher não estava casada, grávida, ou na ativa, ele saía procurando umidade em outro canto do corpo. Era como se o órgão dissesse: "Tô com sede, bora dar um passeio". E como os sintomas das mulheres, tipo mudanças de humor ou falta de ar, não tinham causas óbvias naquela época, culpar um útero viajante era o melhor palpite deles. Imagina ir no médico hoje e ouvir: "É sua ansiedade, é porque seu estômago tá de férias". Louco, né? Agora vamos falar das soluções, porque, meu Deus, eram de outro mundo. Os curandeiros gregos antigos tinham um manual inteiro para convencer esse útero fujão a voltar para o lugar. Uma das táticas principais era o truque do cheiro. Eles usavam aromas doces, tipo flores, ou óleos chiques, perto da parte baixa do corpo, para chamar o útero de volta como se fosse um cachorrinho perdido. Ao mesmo tempo, jogavam cheiros horríveis, tipo peixe podre, ou cabelo queimado perto do seu rosto para espantar ele da parte de cima. Imagina deitada numa mesa de pedra gelada, alguém abanando pétalas de rosa nos seus quadris enquanto outro cara segura um pote de peixe estragado na sua cara. Chique, né? E se os cheiros não rolassem, eles tinham outras ideias. Alguns médicos receitavam ervas especiais ou poções para umedecer o útero. Outros iam direto para o pesado casa faz sexo ou tem um filho, porque pelo jeito um útero ocupado é um útero feliz. Mas ó, aqui é onde fica interessante. Essa ideia do útero viajante não era só sobre biologia, estava toda enrolada com como os gregos viam as mulheres. Naquela época, a sociedade era super dominada por homens, e o papel das mulheres era basicamente ser esposa e mãe. Então, se uma mulher estava desalinhada, talvez falasse demais, fosse emotiva, ou só não se encaixasse no padrão, o útero viajante era uma desculpa perfeita. Era tipo dizer: "Ah, ela está histérica porque o útero está fazendo bagunça". Não era só ciência ruim, era uma forma de controlar e explicar o comportamento das mulheres. E esse termo histeria, ele vem da palavra grega para útero histera. Então eles literalmente nomearam uma condição médica inteira com base num órgão que achavam que estava causando o caos. Fala sério, culpar o equipamento. Vamos jogar um pouco de shade moderno. Imagina se a gente ainda usasse essas desculpas hoje. Tá estressado? Ah, seu fígado deve estar mochilando pelo seu baço. Tá com dor de cabeça? Deve ser seus rins tirando um ano sabático. É hilário, mas faz a gente pensar que mitos estranhos sobre saúde a gente está comprando agora que nossos netos vão zoar. Tipo, a gente está mesmo detoxificando com aquele smoothie de couve ou só misturando capim caro. Os gregos não tinham Google para checar as ideias deles, mas a gente tem e mesmo assim cai em umas trends bem doidas. Agora, ó, só essa teoria do útero viajante não sumiu depois da Grécia. Ela ficou por aí tipo um hóspede que não vai embora, influenciando médicos por séculos. Na Idade Média, as pessoas ainda culpavam os problemas de saúde das mulheres por úteros fujões. Até no século XIX, histeria era o diagnóstico padrão para mulheres que eram, sei lá, muito opinadas ou só não estavam se sentindo bem. Só quando a ciência moderna, tipo estudos de anatomia e microscópios, chegou que a gente começou a sacar o que estava rolando de verdade. Adivinha só, o útero é bem de boa e fica no lugar a menos que algo sério está acontecendo, tipo uma condição médica que a gente pode diagnosticar com, sabe, ciência. Mas vamos dar um crédito para os gregos. Eles sacaram que o corpo é todo conectado,
Um problema num lugar pode bagunçar outro. Só que eles exageraram com essa do útero viajante. E enquanto a gente está rindo dos tratamentos deles com molho de peixe, vale pensar como as ideias deles moldaram a medicina por muito mais tempo do que você imaginaria. Então, qual é a do histeria e como ela foi de uma mania grega a uma obsessão médica? E mais importante, o que a gente pode aprender com os erros deles. Segura aí, porque vamos entrar nas consequências a longo prazo dessa teoria doida. E acredite, é uma viagem. Então, se você ficasse preso na Grécia Antiga com um útero viajante, ia querer o tratamento de spa com pétalas de rosa ou só torcer para ele achar o caminho de volta. Joga seus pensamentos nos comentários. Tô louco para saber o que você acha. Beleza, meus amigos, voltamos para o terceiro round da nossa saga maluca do útero viajante. Até agora a gente está rachando o bico com os gregos, achando que um útero podia fazer as malas e sair turistando pelo corpo, causando de desmaios a histeria total. Também demos uma espiada nas soluções bizarras deles, tipo abanar flores ou molho de peixe fedido, para convencer esse órgão fujão a voltar para casa. Agora vamos tentar entender o que isso tudo significa, como essa teoria engraçada ficou por aí por séculos, moldou a visão sobre a saúde das mulheres e o que ela ensina sobre confiar na ciência em vez de chutes malucos. De quebra, vamos jogar um shade nas nossas manias modernas, porque vamos ser real. A gente não está tão longe dos nossos ancestrais de toga. Prontos, bora mergulhar. Então vamos recapitular rapidinho. Os gregos antigos, liderados por Hipócrates e sua galera, estavam convictos de que o útero de uma mulher podia sair vagando tipo num ano sabático, causando problema onde quer que fosse. Tá ansiosa, com falta de ar, tá meio espevitada demais para a praça. Culpa daquele útero inquieto. Eles tentavam consertar com cheiros ervas ou dizendo para as mulheres para casar e ter filhos. Parece um delírio, mas não era só coisa de grego. Essa ideia ficou tipo aquela música chiclete que não sai da cabeça. Por séculos, médicos pela Europa continuaram apontando o dedo para o útero para todo tipo de problema de saúde das mulheres. Na Idade Média, o útero viajante ainda era a desculpa padrão para tudo, de mudanças de humor a convulsões. E aquela palavra histeria virou um diagnóstico genérico, especialmente para mulheres que não encaixavam no molde de dama perfeita. Pensa em qualquer uma que falasse muito, fosse emotiva ou só não estava se sentindo bem. Aqui é onde fica quente. Não era só sobre ciência ruim, era sobre como a sociedade via as mulheres. Lá na Grécia Antiga, e por tempo demais depois, as mulheres eram esperadas para ser só esposas e mães, ficando na delas. Se uma mulher saísse da linha, tipo tivesse opiniões, ou estivesse lidando com problemas de saúde mental, a teoria do útero viajante era uma forma conveniente de explicar. Ah, ela está histérica, o útero está fazendo bagunça. Era menos sobre medicina e mais sobre controle, encaixando as mulheres em papéis que mantinham a sociedade funcionando direitinho. E esse termo, histeria, que vem da palavra grega para útero, carregava um peso danado. Não era só um rótulo médico. Era uma forma de descartar as experiências das mulheres como loucas ou instáveis. Pula para o século XIX e os médicos ainda estavam diagnosticando histeria para tudo de depressão a querer votar. Nossa, agora vamos falar como essa teoria finalmente começou a desmoronar. Só com o avanço da ciência moderna, pensa em microscópios, estudos de anatomia e ferramentas médicas de verdade,
que as pessoas começaram a perceber que o útero não sai mochilando por aí. Nos séculos 17 e 18, médicos estavam dissecando corpos de forma legal. Esperamos e descobrindo que os órgãos não saem passeando por diversão. O útero, no fim das contas, está bem estacionado na pelvis, a menos que algo sério, tipo um prolapso ou tumor, está rolando. Condições como ansiedade ou convulsões, essas foram ligadas ao cérebro, hormônios ou outras causas reais, não a um órgão fujão numa road trip. No século XX, histeria como diagnóstico finalmente levou um chute substituído por condições reais como depressão, epilepsia ou desequilíbrios hormonais. Graças a Deus pelo progresso, né? Mas o chá, mesmo tendo largado o útero viajante, o legado dele ficou. A ideia de que os problemas de saúde das mulheres são tudo na cabeça ou ligados ao sistema reprodutivo ainda está por aí de formas sutis. Até hoje, as mulheres às vezes têm que brigar para ter seus sintomas levados a sério, pensa em endometriose ou dor crônica, sendo descartada como só estresse ou problemas de período. É como se o fantasma do útero viajante ainda estivesse assombrando os consultórios. E não vamos fingir que somos imunes a mitos de saúde agora. A gente pode não achar que nossos órgãos estão vagando, mas quantos de nós não caiu por milagres, dietas ou tendências de bem-estar duvidosas no TikTok? Tipo, a gente está mesmo resetando nosso intestino com aquele suco de R$ 50 ou só pagando por diarreia chique. Nostalgia, nossos antepassados provavelmente nos dariam um tapinha por manter viva a tradição de hacks de saúde meio questionáveis. Então, qual é a grande lição de toda essa bagunça do útero viajante? Primeiro mostra o quanto a gente avançou. A ciência moderna nos deu ferramentas para entender o corpo de verdade sem precisar de molho de peixe. Mas também nos lembra de ficar curioso e cético. Afinal, os gregos eram inteligentes, mas se apoiavam em chutes quando não tinham fatos. Hoje a gente tem Google, PubMed e resultados de exames, mas ainda precisamos conferir o que nos dizem. Já pensou por que seu médico insiste em check-ups regulares? É porque pegar problemas no começo, seja um desequilíbrio hormonal ou algo mais sério, pode fazer toda a diferença. Não precisa esperar seu útero mandar um cartão postal da sua costela. Toda essa saga também faz pensar o que a gente está errando hoje que vai fazer nossos netos rirem. Será que está supervalorizando apps de saúde com IA ou jurando por cristais de cura? Vale a pena pensar. Os gregos não tinham todas as respostas, mas estavam perguntando, e isso é meio caminho andado. Então, o que você acha dessa loucura toda do útero viajante? Se fosse você preso na Grécia Antiga com um órgão fugitivo, ia querer o spa de pétalas ou só mandar o útero sossegar? E qual tendência de saúde moderna você acha que vamos zoar em 200 anos? Joga nos comentários, porque eu tô louco para saber. E aí, meus nerds de história, beleza? Estamos numa viagem louca pelo mundo do útero viajante da Grécia Antiga, onde os úteros eram tipo os primeiros globetrotters, causando caos e sendo culpados por tudo, desde desmaios à histeria. A gente riu dos tratamentos, com molho de peixe revirou os olhos, com essa ideia que ficou por aí por séculos e cavou fundo em como isso moldou a visão sobre a saúde das mulheres, muitas vezes para o pior. Agora bora fechar com chave de ouro, amarrar com o hoje e ver o que essa história maluca pode nos ensinar sobre confiar na ciência e ficar de olho na nossa saúde. De quebra, vamos dar uma zoada nas nossas próprias esquisitices modernas. Prontos para finalizar? Bora lá! Então, resumindo, a gente explorou como os gregos achavam que o útero de uma mulher
Podia sair por aí como um turista desajeitado, causando bagunça. Tá se sentindo mal, ansiosa com falta de ar ou só meio ousada demais para a praça, culpa do útero. As soluções: abanar flores para atrair ele de volta, fedorer sua cara com molho de peixe para espantar ou te mandar casar e ter filhos para manter ele na linha. Essa não era só uma ideia doida dos gregos, ela alimentou o diagnóstico de histeria, que descartava os problemas de saúde das mulheres como loucos até o século XIX. Só a ciência moderna, com estudos de anatomia de verdade e ferramentas médicas, que colocou essa noção de útero viajante para dormir e começou a tratar condições como depressão ou desequilíbrios hormonais pelo que são de fato. O que é louco é como essa saga mostra o quanto a gente avançou e como algumas coisas não mudaram tanto quanto a gente acha. Talvez o útero viajante era uma forma de explicar o inexplicável, especialmente sobre as mulheres. Não era só ciência ruim, era o reflexo de uma sociedade que via os papéis das mulheres como algo bem restrito, esposas, mães e só. Mas a boa notícia, a gente tem ferramentas, exames de sangue, exames de imagem, diagnósticos reais, que nos deixam ir atrás da verdade sem culpar um órgão fujão. Isso nos leva à grande lição: confia na ciência, mas continua perguntando. Isso nos levou à história. Os gregos eram espertos, mas estavam trabalhando com chutes e zero tecnologia. Eles viam sintomas como ansiedade ou desmaios e faziam o melhor com o que sabiam, mesmo que isso significasse inventar um útero viajante. Hoje não temos desculpa. Com toda a info na palma da mão, Google WebMD médicos de verdade, a gente pode cavar o que está rolando com nossos corpos. Por isso que check-ups regulares são a vibe. Pegar algo no começo, seja um problema hormonal ou algo mais sério, pode te poupar um monte de dor de cabeça. Não precisa esperar seus órgãos te mandarem um cartão postal de Nárnia. Agora vamos ser real. Por um segundo, o útero viajante pode nos fazer rir, mas é um lembrete de que os humanos adoram se agarrar a ideias doidas quando não têm todos os fatos. Pensa o que a gente está pensando hoje que vai fazer nossos netos racharem o bico. Será que estamos jurando por aqueles chás detox que são só laxantes com uma embalagem legal, ou talvez por algum guru que diz que cristais vão consertar nossas vibes? Não é tão diferente dos gregos abanando molho de peixe para uma paciente histérica. Estamos todos tentando dar sentido ao mundo, mas a chave é se apoiar na evidência, não na vibe. Então, da próxima vez que você tiver tentado a cair num modismo de saúde, dá uma pausa e confere se tem ciência de verdade por trás. Outra coisa para refletir: a teoria dos gregos mostra como nossas crenças sobre saúde tão ligadas à cultura. Naquela época, os sintomas das mulheres eram fechos, como culpa da biologia, porque a sociedade não dava muito espaço para elas serem outra coisa. Então, bora fechar com um empurrãozinho? O que você acha de toda essa maluquice do útero viajante? Se fosse você, na Grécia Antiga, ia querer o spa de pétalas ou só mandar o útero sossegar? E qual mito de saúde moderno você acha que a gente vai zoar em 200 anos? Joga nos comentários, quero saber. Se curtiu esse mergulho na teoria médica mais louca da história, dá um like maroto, compartilha com a galera e clica no inscrever para não perder nossas próximas histórias doidas. Quer continuar explorando? Confere nosso vídeo sobre os cuidados antigos mais loucos que realmente funcionaram. É demais. Confia, valeu por colar com a gente seus lendas absolutas. Tenham um dia irado e a gente se vê na próxima.